Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Aprendendo a Aprender. O meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. E aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a despertar o seu máximo potencial. O caminho para isso está em desenvolver a sua habilidade de aprender a aprender. Atingir a sua máxima performance é apenas uma questão de treino. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre estudar e esquecer não é normal. Por mais que seja muito comum, muitas pessoas têm dificuldade de fixar aquilo que estudou, não significa que isso seja normal. Você já parou para pensar se você consegue se lembrar de todos os livros que você já leu até hoje? Você já parou para pensar se você se recorda de todos os assuntos que você aprendeu na faculdade? E aquela prova que você fez na escola, tirou 10, foi super bem? Mas hoje, se eu te der essa mesma prova para fazer, será que você tem o mesmo desempenho? E aquela aula que você assiste e entende tudo? Na semana seguinte, eu te dou um exercício para fazer sobre aquele assunto, você não se lembra mais. E isso acontece até mesmo em situações do trabalho. Você tem um problema para resolver no trabalho, muitas vezes você não sabe por onde começar, porque você não se lembra dos assuntos que você aprendeu da sua formação, na faculdade, na escola, e são esses assuntos que, na realidade, são repertórios que vão te ajudar a resolver aquele problema. Eu quero compartilhar com vocês uma história pessoal. Eu passei por um momento que eu estava desenvolvendo o meu hábito de leitura. Então, eu queria ler todos os dias com o objetivo de melhorar o meu aprendizado. E aí, o que acontece? Eu me preocupava em manter aquela constância, em todo dia ler um pouquinho. E eu comecei a notar que o hábito da leitura estava se formando, porém eu não me lembrava de todos aqueles livros que eu lia. Eu li um livro essa semana, na semana seguinte eu já não lembrava mais com detalhes aquela informação, e à medida que o tempo foi se passando, eu me esquecia do que estava naquele livro. E quando eu precisava daquele conteúdo para resolver um problema ou para aplicar em alguma coisa, eu tinha que reler o livro novamente. E isso, pessoal, é uma grande, falta de eficiência, né? Ou seja, uma perda de tempo. Eu preciso ficar relendo, repetindo aquele trabalho novamente para que eu consiga me lembrar. Então, tem alguma coisa de errado. Se você lê, ou se você estuda, assiste uma aula, compreende, mas depois não consegue se lembrar, fica tranquilo. Não tem nada de errado com você. O problema não é você, mas sim a estratégia que está sendo utilizada. Se você mudar a sua estratégia, consequentemente o resultado irá mudar também. E por que eu falo em estratégia? Porque para que você aprenda, você precisa aplicar uma metodologia, você precisa entender como que o seu cérebro funciona para que você consiga tirar o máximo proveito disso. O grande problema é que as pessoas estudam de uma maneira totalmente aleatória, sem implementar uma metodologia, e o que você tem é um grande esforço empregado e o resultado não é o desejado. Então, muito cuidado. O nosso objetivo aqui não é estudar. Eu não fiz esse canal para te ajudar a estudar. Eu fiz esse canal para te ajudar a aprender. Estudar é um meio para que você aprenda. Mas quando você estuda de uma forma correta, eficiente, você vai aprender muito mais com menos esforço. Então, por que as pessoas estudam e não se lembram daquilo que estudaram? Porque as pessoas não praticam. O nosso aprendizado, ele é um processo ativo. E o aprendizado, ele depende exclusivamente do indivíduo. Eu posso me matricular no melhor curso, eu posso ler o melhor livro, eu posso assistir a melhor aula do professor top, mas isso não vai me fazer aprender.
O processo de aprendizagem, ele se dá por um esforço próprio do indivíduo. E ele ocorre quando há prática. Quando você simplesmente lê um livro ou assiste uma aula, você está trazendo as informações para a sua memória provisória, a sua memória de trabalho. Essa memória provisória, ela é regenerada enquanto nós dormimos. Então, o que acontece? O aprendizado é a passagem da informação da nossa memória provisória para a nossa memória definitiva. E para isso, não é estudar de qualquer jeito. Não é o quanto eu estudo, não é quantos livros eu vou ler, não é quantas aulas eu vou assistir, mas é como que eu faço tudo isso. Aqui que está a grande sacada para que você realmente estude e se lembre. Se a minha memória provisória ela é regenerada durante o sono, então isso significa que eu preciso assistir uma aula, ler um livro e praticar esse conteúdo no mesmo dia em que eu tive acesso a essa informação. Porque caso contrário, a minha memória vai ser regenerada e essa informação ela vai para o esquecimento. Toda vez que eu pratico alguma coisa, eu tenho a criação de novas redes neurais no meu cérebro. Essas redes neurais é o que caracteriza a presença daquela informação na nossa memória definitiva. É isso que vai fazer com que eu não esqueça. E para que isso aconteça, eu preciso praticar. Quando eu pratico aquela informação por meio de um resumo, por meio de resolução de exercícios, uma discussão, né? Eu posso ler um livro e discutir esse conteúdo com alguém. Tudo isso são formas de você praticar aquela informação. Então, uma dica que eu considero de ouro é: não estude todo o conteúdo de uma única vez. Não leia o livro todo de uma única vez. Leia algumas páginas, um capítulo ou até menos que isso. Leia. Faça um bom resumo das principais partes. Pratique esse conteúdo. Se é um livro que você consegue aplicar aquilo de uma forma direta, por exemplo, o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês nesse vídeo, você não necessariamente precisa fazer um resumo sobre ele. Você não necessariamente precisa fazer exercícios sobre o que eu estou falando aqui. Você simplesmente pode pegar esse conteúdo e aplicar na sua rotina de estudos. Então, existem vários conteúdos que você consegue aplicar de uma forma direta. E existem outros conteúdos que são mais teóricos, que muitas vezes a gente não enxerga uma aplicação imediata. Então, esses conteúdos eu preciso fazer resumo, eu preciso praticar exercícios sobre aquele assunto. E sempre, pessoal, um pouquinho. Lê um livro, fecha a página, faz um resumo daquela leitura, ensine para outra pessoa. Quando você ensina, você exercita mais áreas motoras, você exercita mais o seu cérebro, é uma forma de ter maior retenção, né? Quanto mais ativo é esse processo de aprendizado, quanto mais estímulos são feitos durante a prática, maior é a fixação. É como se você mandasse uma resposta uma mensagem lá para o seu cérebro e falasse que aquele conteúdo ali é importante e ele precisa ser fixado. Então, quais são os dois pontos chaves para que você estude e não esqueça? Você precisa praticar o conteúdo estudado no mesmo dia que você assistiu a aula ou que você leu um livro, e você precisa de uma boa noite de sono. É durante o sono que a nossa memória provisória é regenerada e que as redes neurais são reconfiguradas. Se eu não tiver um sono de qualidade, esse processo não acontece. E aí o que vai acontecer? Eu estudo, mas não ocorre a retenção do conteúdo. Então veja, são pequenas estratégias que você pode implementar na sua rotina de estudos e que podem te trazer grandes melhoras do ponto de vista de resultados. O nosso objetivo não é estudar mais, o nosso objetivo é aprender mais. Para aprender, eu preciso estudar? Sim, mas não é estudar de qualquer jeito, é estudar com eficiência, é estudar do jeito certo
para que eu consiga colher esses frutos. Portanto, estudar e esquecer não é normal. Se você está estudando e está esquecendo, significa que tem alguma coisa errada no seu processo de estudo, no caminho que você está utilizando para aprender. Esse caminho precisa ser revisto. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um joinha. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de qualidade e ajuda com que ele distribua esse conteúdo para outras pessoas. Conta para mim como é que foi praticar os ensinamentos desse vídeo. Escreve aqui nos comentários. Se você quiser implementar outras técnicas de estudo, nós temos um e-book que é o Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos. Esse e-book é gratuito e o link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ativa as notificações para que você possa ser sempre notificado quando nós produzimos um novo conteúdo. Não se esqueça, aprender a aprender é muito mais que uma habilidade, é um superpoder. Até o nosso próximo vídeo.